Olá, maravilhosas! A gente está aqui hoje para mais uma aula sobre comportamento financeiro, para que você consiga entender por que você faz as escolhas financeiras que você faz, para que você entenda como o seu cérebro maravilhoso funciona e por que as suas emoções são tão importantes na hora de você fazer as suas escolhas. Para você que está chegando agora, eu sou a Naitra, eu sou educadora financeira e estrategista financeira. Estive à frente de grandes empresas desde 2009, né? Entregando estratégias financeiras robustas para que elas pudessem aumentar o faturamento delas. Porém, desde a pandemia, eu escolhi trabalhar com mulheres, né? Então, hoje em dia, eu crio mentorias financeiras individuais, cursos. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vai lá no meu Instagram, @naitribrant, que você vai entender como eu posso te ajudar. E aqui no YouTube, eu tô criando uma jornada, né? Uma série de vídeos onde eu tô te explicando a parte comportamental das finanças. Como que as suas emoções, os seus pensamentos, as suas memórias de infância, né? Os seus traumas, os seus distúrbios, que a gente vai conversar sobre eles hoje, foram criados, foram construídos e alimentados ao longo da sua vida e como que você vai aprender a tomar consciência das suas histórias para que você possa fazer escolhas que são mais assertivas, né? Que sejam mais coerentes com os resultados que você quer gerar hoje na sua vida adulta, ok? Então, na aula de hoje a gente vai conversar sobre distúrbios financeiros. Estou usando esse livro aqui como pano de fundo, já expliquei para vocês por que eu escolhi A Mente Acima do Dinheiro, porque Brad e Ted são pai e filho e eles são dois dos pioneiros, né, das finanças comportamentais, da psicologia financeira, enfim, entenda como você quiser. É importante que você entenda que aqui a gente está conversando sobre a sua mente, né, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos e como eles, você querendo ou não, estão impactando nas suas escolhas financeiras. Então, a escolha desse livro tem 3 grandes motivos. Primeiro, que eles são muito bons no que eles fazem, né? Eles são pioneiros nessa área. Segundo, porque tem o relacionamento de pai e filho. Então, durante todo o livro, né, em alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês, a gente consegue ver essa dinâmica, né, de como a gente pode repetir comportamento dos nossos pais ou como a gente pode repelir e ir para o extremo oposto. E ele é um livro que é cheio de exemplos, né, de pessoas que eles atenderam ao longo da carreira deles. Então, para quem está começando, para quem quer entender sobre como funciona o seu cérebro, por que você faz as escolhas que você faz, por que mesmo não tendo dinheiro, né, mesmo a sua fatura de cartão de crédito já estando lá em cima, você ainda continua passando. Esse, para mim, é um dos melhores livros para você começar essa aventura, tá? Então, bora lá, a gente vai conversar sobre distúrbios financeiros. E primeiro eu queria que você entendesse que os autores, eles dividiram em 3 grandes partes. Então, tem os distúrbios financeiros de rejeição de dinheiro, pessoas que rejeitam dinheiro, a grande maioria delas de forma inconsciente, fazem voto de pobreza. Então, fica aqui comigo para você entender se esse é o seu caso. Depois a gente vai conversar sobre os distúrbios de adoração do dinheiro. E a terceira grande camada, né, que eles dividiram são os distúrbios financeiros relacionais. Então, primeiro a gente vai entender o que é um distúrbio financeiro para você entender se isso está acontecendo aí na sua vida. Se estiver acontecendo, não entre em desespero, né? Isso acontece com a grande maioria das pessoas, mas se você quiser mudar o seu comportamento, você precisa entender que, primeiro, existe essa possibilidade. O seu cérebro te dá a capacidade de ser remodelado a partir do momento que você ganha consciência do que você está fazendo, do porquê que você está fazendo. Então, você vai começar a treinar o seu cérebro para que você faça escolhas diferentes e para que você abandone os distúrbios financeiros, ok? Erros financeiros únicos, isolados, não são qualificados como distúrbios financeiros, ok? Então, pode ser que um dia você escorregou lá na casca de banana e comprou mais do que você deveria no mercado. Ou então você fez uma viagem do nada que não estava dentro do seu planejamento financeiro, né? Ou você foi comprar um carro e acabou comprando um carro que era muito mais caro do que o seu planejamento lhe permitia.
Cometer um deslize ou outro, isso não significa que você tenha um distúrbio financeiro. Mas, se forem padrões persistentes, previsíveis e frequentemente recorrentes, que podem te causar estresse, ansiedade, sofrimento emocional, incapacidade em grandes áreas da sua vida, é preciso que você entenda que você pode sim estar desenvolvendo um distúrbio financeiro. E aqui a gente vai entender que primeiro, a primeira reação que acontece é a reação da vergonha, né? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um dos livros ou alguns dos livros da Brené Brown. Ela sempre trata a vergonha como sendo um dos sentimentos que mais impactam a nossa vida social, mais impactam a nossa autoestima, mais impactam a realização dos nossos sonhos, né? Eles fazem, esse sentimento de vergonha faz a gente procrastinar, faz a gente não acreditar na gente. Então, se você já teve a oportunidade de ler algum dos livros dela, você vai entender por que esse é um sentimento que a gente precisa trabalhar de uma forma acolhedora. Eu quero que você entenda que você não é o seu distúrbio financeiro, que você não é o erro, que você pode ter cometido ele, você pode ter passado por ele. E se isso estiver acontecendo aí, não é para que você sinta vergonha, porque quando você sente vergonha é como se você construísse uma barreira. E por detrás dessa barreira, você vai ser incapaz de olhar para tudo que acontece na sua vida, para suas escolhas e se propor fazer coisas diferentes. É como se essa barreira vendasse os seus olhos e você não conseguisse mais enxergar as escolhas que você está fazendo. Então, a vergonha, ela só vai te deixar no mesmo lugarzinho onde você tá. A gente precisa entender que a partir de agora, sentiu vergonha? Acolhe essa vergonha. Tenta entender de onde ela tá vindo, por que ela tá vindo, seja amorosa com você. Começa a dar espaço para isso, sentir isso, entender quais são os sentimentos que estão por detrás do sentimento de vergonha e entenda que você não é isso, que você só passou por essa situação, ok? Esse é o primeiro ponto para a gente conseguir acessar, né, o nosso cérebro, para a gente conseguir entender sobre o nosso comportamento e acolher todos os sentimentos, sendo eles bons, sendo eles ruins, que vão aparecer durante essa jornada. Quanto mais comportamentos repetitivos que nos causam ansiedade e estresse a gente vai acumulando ao longo do dia, mais a gente deixa o nosso cérebro em estado de alerta e mais a gente vai permitir com que o nosso cérebro reptiliano, né, com que o nosso crocodilo, tome as nossas decisões financeiras. Por isso que a gente precisa entender e mapear quais são as atividades que a gente faz ao longo do nosso dia relacionadas a finanças, seja pagar, seja cobrar, seja vender alguma coisa, que estão te colocando neste lugar de ansiedade, de estresse e que estão incapacitando, né, que o seu cientista possa analisar as escolhas de um ponto de vista racional e faça as escolhas que são coerentes para você. Toda vez que você estiver lidando com dinheiro e passar por estes sintomas aqui, ó, pode ser um combinado deles ou pode ser apenas um deles, é um grande sinal de que você está passando por um distúrbio financeiro, que você construiu um distúrbio financeiro. E você vai entender, como ao longo dessa jornada eu tenho falado muito com vocês, que a grande maioria dos nossos traumas financeiros, dos nossos distúrbios financeiros, eles são originados das nossas memórias financeiras, que foram construídas quando? Lá na nossa infância, quando a gente era criança, quando a gente não tinha capacidade de racionalizar isso tudo aqui. Por isso que às vezes você faz escolhas que parecem tão irracionais, porque para aquela criança fazia sentido. Mas para sua vida de adulto, para a bagagem que você tem hoje em dia, não faz mais sentido. Então, por isso que é tão importante você aprender a reeducar o seu cérebro para que você comece a fazer escolhas que são coerentes com a sua vida de agora, de adulta, tá? Então, vê se isso acontece por aí. Ansiedade, preocupação ou desespero sobre a sua situação financeira. Ausência de economias, ou seja, você não consegue guardar nenhum dinheiro. Excesso de dívidas. Bola de neve, tá se endividando cada vez mais. Falência, empréstimos, conflitos sobre o dinheiro com familiares, né? Então, às vezes você pega um dinheiro emprestado e não paga os seus familiares, os seus amigos, enfim. E, às vezes até no espaço de trabalho, né? Então, tipo, tem gente aí que tá viciada em jogo
e que está devendo a turma do trabalho, familiares, amigos, até agiota, né? Observem isso, tá? Incapacidade de manter as mudanças nos comportamentos financeiros. Então, ok, eu até me propus a planejar, me organizar financeiramente, mas eu não consigo de jeito nenhum dar um passo para frente. Eu tô sempre escorregando nos mesmos lugares, eu não consigo evoluir. Esses são sintomas, né? Se eles são recorrentes, eles são sim sintomas de distúrbio financeiro. E aí eles vão criar ou uma espécie de repelir, né? Você vai começar a repelir o dinheiro, ou então você vai começar a adorar o dinheiro, ou você vai causar, às vezes, distúrbios que são relacionais e a gente vai entender sobre isso. O primeiro distúrbio que a gente vai falar é o de rejeição do dinheiro. Porque eu acredito que quando você pensa em adoração, você deve pensar que é uma coisa fácil, né? Todo mundo adora o dinheiro. A grande maioria das pessoas tem um distúrbio de rejeição do dinheiro. E aí a gente vai conversar sobre ele aqui hoje e eu quero que você entenda se isso tá fazendo parte da sua vida, ok? Todos os nossos distúrbios, eles nascem das nossas memórias, dos nossos sentimentos, que aconteceram na grande maioria das vezes lá na nossa infância. Então, quando você entende que o dinheiro vai te estimular alguma coisa que te dê medo, ou que esse dinheiro vai criar uma ansiedade para você, ou que ele é o vilão da história, quando você liga o dinheiro a coisas negativas, né? A gente já trouxe vários exemplos nas aulas anteriores. Tem um grande indício aqui de que você vai fugir dele. Tem uma crença, pelo menos para as minhas alunas que vão assistir aqui, que são do Brasil, vocês vão entender isso que eu vou trazer. Existe uma crença muito forte dentro do nosso país de que dinheiro, as pessoas que são ricas porque elas passaram por cima de outras pessoas para conquistarem essa riqueza. Existe uma parte religiosa muito forte que vai te falar que o dinheiro te afasta do céu, né? Tem lá a história de que não vai passar pela agulha, enfim. Ai, senhoras. A gente tem muita coisa para trabalhar juntas. Mas, enfim, existe todo um inconsciente coletivo que é muito alimentado pela religião dentro do nosso país, que faz com que a gente entenda que dinheiro é uma coisa que destrói pessoas, que destrói famílias, que é de pessoas que são aproveitadoras. Se você faz parte dessas pessoas que olham para o dinheiro como sendo muito mais um problema do que uma solução, você vai fugir dele. Mesmo que seja de forma inconsciente. Você vai fugir do dinheiro porque no fundo, você não quer ser uma pessoa ruim. E se você entendeu que dinheiro deixa as pessoas ruins, né? Que as pessoas são sujas, enfim, como é que você, alecrim dourado, vai querer ser essa pessoa ruim? Não vai, amor. Você vai querer continuar plena, você vai querer continuar sendo adorada pelas pessoas, amada pelas pessoas, e você construiu uma crença que não é real, mas ela existe na sua cabeça, ela é alimentada, né? Então ela é uma crença, inclusive, social, geracional, porque isso aconteceu com seus pais, provavelmente com seus avós. Então é uma crença que está muito enraigada de que dinheiro é sujo, de que dinheiro não é uma coisa boa. E se você comprou essa crença, se ela tá aí, mesmo que seja de forma inconsciente, você vai ter distúrbios de rejeição do dinheiro, que é o que a gente fala, contrato de pobreza, né? Os padres costumam fazer isso, mas eles têm consciência de que eles estão fazendo. E você tem consciência de que você está assinando um contrato, né, mental de que você não quer receber dinheiro? Na grande maioria das vezes, quando a gente quando a gente começa a cavar essas histórias, né? Eu nunca consigo ganhar dinheiro, né? Meu negócio não vai pra frente, ou então quando vai eu faço uma dívida que não sei o que tem. No fundo, cavando, a gente vai chegar onde? Nos distúrbios de rejeição do dinheiro. Então, eu quero que você entenda que os distúrbios que se encaixam nessa categoria são a negação e a rejeição financeira. Aversão excessiva a risco, então eu não corro risco de jeito nenhum. E contenção exagerada de gastos, aquele famoso pão duro, mas que é pão duro mesmo, que anda com chinelo rasgado, que come comida mais barata, porque não pode comprar nada que seja para ele mesmo que aquilo caiba dentro do orçamento. Os preceitos comuns, ou seja, as memórias comuns a esses distúrbios, concluem os seguintes sintomas. Então, vamos lá.
Distúrbios, o que está dentro de distúrbios de rejeição de dinheiro? Negação, a gente já conversou sobre a negação, né? Você não olha para o extrato bancário, você finge que não está endividada, você tenta esconder, né, qualquer problema financeiro de você mesma. Rejeição financeira, que vai ficar mais claro dentro dessa aula. Aversão excessiva a risco, então você nunca corre risco de espécie alguma. Isso aqui pode te levar a ficar congelada, né? A não tomar decisões por conta do medo da consequência delas. Só que acaba que alguém vai tomar as decisões para você e você vai ter que arcar com as consequências dessa escolha que não foi sua. Contenção exagerada de gastos, que é o famoso pão duro. O que são preceitos? Os autores usam muito esse termo aqui, né? Preceitos financeiros comuns da rejeição do dinheiro. Só que preceitos não é uma palavrinha tão óbvia, né, na nossa língua portuguesa para tratar sobre isso aqui. Então, eu quero que você pense, toda vez que eu falar preceitos, eu quero que você pense em crenças. Para a gente vai ficar muito mais óbvio, crenças financeiras do que preceitos financeiros. E aqui eu vou narrar para vocês algumas dessas crenças que estão relacionadas à rejeição do dinheiro. Papel e caneta na mão e vai dando check aí se você concorda com algumas dessas situações aqui que eu vou trazer para você, ok? Então vamos lá. Se eu estiver no lugar certo, fazendo o que é certo, pelas razões certas, então o assunto dinheiro vai tomar conta de si mesmo. Ou seja, aquela história, né? Lugar certo, na hora certa, aquele dinheiro que deveria ser meu, vai ser meu. Mas eu não vou fazer nada para correr atrás dele. É errado ter mais dinheiro do que outras pessoas da sua família. Aqui a gente costuma bater muito no teto financeiro familiar, né? Então, às vezes, eu vejo mulheres que empreendem, que têm dificuldade de ganhar mais do que a mãe ganhou, mais do que o pai ganhou, porque tem esse preceito de que é errado ter mais dinheiro do que outras pessoas da sua família, como se você desonrasse elas, tá? Gente, isso tudo é de forma inconsciente, não tá tão desenhado aí na sua cara, porque se fosse tão fácil de enxergar, não teria tanta gente passando por distúrbios de rejeição do dinheiro, ok? Então, se você acha que isso faz sentido para você, marca aí no seu papel. Dinheiro que eu não ganhei não é realmente meu. Deus cuida dos pardais. Se eles não precisam se preocupar, porque eu deveria. De novo, eu não faço nada para ir atrás de dinheiro. Se eu ganhei é meu, se eu não ganhei é porque não era para ser meu mesmo. A virtude em viver com menos dinheiro. Aqui começam as crenças religiosas, né? A maioria dos ricos não merece o dinheiro que tem. Ter dinheiro separa as pessoas que você gosta. Então as pessoas que você gosta, né, elas acabam sendo separadas por quem tem muito dinheiro. Eu não mereço ter dinheiro. Desfrutar de uma herança ou seguro é o mesmo que dizer que estou feliz pela morte de alguém. Gente, pelo amor de Deus. Você não desejou que alguém morresse para você receber aquele dinheiro. Você não passou todos os dias da sua vida rezando para que fulano morresse e te deixasse uma herança. Só que, se fulano morreu e deixou uma herança, por que você não pode usufruir dela? Com sabedoria, né, tendo educação financeira, como investir, o que fazer com isso? Já parou para pensar? Você não matou ninguém e você não desejou que ninguém morresse. Só que alguém morreu e deixou um dinheiro para você. O que tem de errado você usufruir disso? Mas tem várias pessoas que botam toda a herança que receberam a perder porque no fundo tem uma culpa e essa culpa está relacionada a isso, né? Como se eu tivesse feliz porque alguém tivesse morrido. O dinheiro corrompe as pessoas. O dinheiro vai me transformar e me tornar o tipo de pessoa que eu desprezo. Então, se você já entendeu que dinheiro faz as pessoas se corromperem, né? E as pessoas passam por cima de outras, elas não são boazinhas. Você vai se transformar nesse tipo de pessoa se você ganhar dinheiro? Então, automaticamente você não vai ganhar dinheiro, você não vai fazer dinheiro porque você não quer se transformar nessa pessoa. Pessoas boas não deveriam se importar com dinheiro. Ô, gente, como que você mora, como que você come, como que você pratica exercício, como que você faz terapia, como que você se veste, como que você compra um curso para melhorar as suas habilidades técnicas e emocionais, como que você investe no seu negócio, como que você dá escola para os seus filhos, alimentação para os seus filhos, como que você viaja, sai de férias.
Isso tudo custa dinheiro. Então quer dizer que se eu sou uma pessoa ruim se eu tiro férias? Eu sou uma pessoa ruim se eu escolho me vestir melhor? Eu sou uma pessoa ruim se eu escolho ter alguém para cuidar da minha casa e eu posso pagar por isso? Né? Então vamos começar a raciocinar aqui. Não é bom ter mais do que você precisa. A gente precisa sair dessa crença de que é fazer para sobreviver. Eu vejo a grande maioria das empreendedoras nesse looping. Elas fazem para sobreviver. Trabalham, trabalho pesado, elas estão exaustas quando chega no final do mês, mal deu para pagar as contas. Isso eu chamo de estado de sobrevivência, né? Então, quando eu começo a trabalhar com elas, a gente estipula um determinado período para esse estado de sobrevivência, a gente organiza a casa com metas que são mais coerentes para esse momento, para depois que a gente organiza a casa, a gente começar a alçar voos maiores. Porque ninguém merece passar a vida apenas sobrevivendo, gente. Vocês têm muito mais potência para isso, entendeu? Vocês podem ter vidas com muito mais qualidade, vocês podem morar muito melhor, comer muito melhor, passear, se divertir. A vida não é para ser pesada. Só que se você faz um acordo, mesmo que inconsciente, de rejeição de dinheiro, você tá falando que isso faz parte da sua vida. Se não é bom ter mais do que eu preciso, eu vou ter o suficiente para sobreviver. Não é gostosinho. Ter dinheiro ou se esforçar conscientemente para tê-lo contaminaria o trabalho de uma pessoa. Aqui eu vou fazer um chamado muito grande para quem trabalha com terapia, principalmente as mulheres que trabalham com terapia. Vocês se colocam no seguinte lugar: eu escolhi uma profissão que eu vou ajudar outras pessoas. Se eu vou ajudar outras pessoas, eu não deveria estar cobrando por isso. Porque eu estou ajudando outras pessoas. Ou então eu vou cobrar muito baratinho por isso. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir se estruturar, não vai conseguir estruturar o seu negócio, não vai conseguir sobreviver disso. Ao invés de você ajudar as pessoas com o seu talento, com o seu dom, você vai ter que procurar um emprego. Você vai ter que empreender em outra área, porque essa não está te dando dinheiro. Não seria muito mais interessante você ganhar dinheiro para viver de uma forma confortável, com servir, né? Que você escolheu. E que maravilhoso que o que você escolheu pode ajudar pessoas, porque imagina se você trabalhasse com alguma coisa que prejudicasse pessoas. Então, ok, você escolheu uma profissão, um servir que você ajuda pessoas. Isso tem valor. Isso tem valor, inclusive, financeiro. Então, para com esse negócio de cobrar baratinho, de dar descontinho, porque você tá dando uma ajuda. Você não é ONG, tá? Você pode até escolher fazer uma caridade, pode, mas escolhe um dia determinado da semana, escolhe a quantidade de clientes que você vai atender de graça ou que você vai atender por 50% do valor, enfim. Coloca isso dentro da sua estrutura de negócio, mas entende que você precisa cobrar e cobrar bem daquilo que você escolheu trabalhar para que você viva com conforto, para que você não apenas sobreviva. Não tem nada de errado nisso, ok? As pessoas ficam ricas tirando proveito de outras. Sério, gente. O dinheiro é a raiz de todos os males, né? De todos os problemas. Dinheiro para mim não é raiz de problema nenhum. Dinheiro para mim é solução. Então, se você entende que dinheiro é a raiz de todos os problemas, você gosta de problema? Não. Então, você vai querer dinheiro? Se dinheiro significa problema? Não. Mais um motivo que você vai rejeitar dinheiro. Você pode ter amor ou dinheiro, mas não pode ter os dois. Claro que pode, gente. Quantas vezes você já escutou, principalmente você enquanto mulher, que você não pode ser bonita e inteligente? Você precisa escolher uma coisa. Você não pode ser bonita, inteligente e rica. Você tem que escolher uma coisa. Ou você vai casar com alguém que vai te dar dinheiro, porque se você for inteligente demais, você vai afastar os homens que vão te dar dinheiro. Então, na nossa construção do patriarcado, né? A mulher tá sempre nesse lugar de que ela não pode ser inteligente e bonita ao mesmo tempo. Se ela é muito bonita, ela é burra. Se ela é muito bonita, ela não vai ser rica, porque ela vai se casar com alguém que vai trazer dinheiro para ela. Então, a gente tá sempre se colocando nesse lugar onde a gente não pode ter tudo. A gente pode sim ser inteligente, ser bonita, ter dinheiro e mais tudo aquilo que a gente quiser. Uma coisa não elimina a outra. A gente precisa parar com esse negócio de achar que a nossa vida é uma prova de múltipla escolha.
Tá lá, 4 opções, eu só posso escolher uma. Não, você pode escolher todas as que você quiser, ok? Então, vamos lá. É extravagância gastar consigo mesmo. Ô, gente, quanta mulher rica andando de roupa furada. Quanta mulher rica comendo em restaurante aquilo, self-service. Porque tem dó de ir num restaurante melhor e pagar por uma comida melhor para ela. Até pagaria para uma outra pessoa, mas tem dó de usufruir com ela. Isso acontece aí. Você abre mão das coisas que são importantes para você para gastar com seus filhos. Porque no fundo, tem essa crença de que é extravagante gastar com você. É egoísta gastar com você, que você só poderia gastar isso com outras pessoas. Você nunca deveria confiar o seu dinheiro a alguém. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque ele traz isso como uma crença financeira de rejeição do dinheiro. Porque se eu nunca devo confiar o meu dinheiro a alguém, eu nunca vou pedir ajuda. E eu não delegaria o meu dinheiro a uma outra pessoa sem acompanhar de perto, sem entender o que está acontecendo. Por quê? A gente já viu vários exemplos aqui, né, ao longo da nossa jornada, de mulheres que simplesmente por alguma crença, né, por algum distúrbio financeiro lá do início da infância, decidiram que elas não tomariam conta do dinheiro, que é o oposto disso aqui, né? Esse aqui eu nunca deveria confiar no dinheiro. A gente vai trabalhar essas duas perspectivas aqui. Aí eu delego meu dinheiro, fecho os olhos e acredito que o outro tá fazendo tudo para mim. Só que eu não acompanho, eu não cobro, eu não monitoro, eu não sei o que tá acontecendo. Depois se deu ruim, deu ruim. Esse é um extremo. O outro extremo é você nunca confiar o seu dinheiro a alguém. Então você nunca confia que alguém pode olhar para ele, para você. Então você nunca pega informações, você continua repetindo os mesmos erros porque você é incapaz de aprender alguma coisa, porque você desconfia de todo mundo. Você desconfia que tá todo mundo tentando te roubar, ou então te induzir a fazer alguma coisa que o outro vai ganhar e você não vai. Então observa isso, tá? A gente pode confiar o controle do nosso dinheiro, a organização do nosso dinheiro para alguém, desde que eu monitore isso, eu acompanhe isso, eu entenda aquilo que está acontecendo. Vou trazer mais 2 preceitos aqui que são muito comuns, que eu escuto com muita frequência, que é: ninguém ganha dinheiro trabalhando. Você já viu isso? No Brasil, a gente tem esse péssimo hábito de achar que ninguém ganha dinheiro trabalhando. Ou você ganha dinheiro porque é corrupção, ou porque você está mexendo com alguma coisa ilícita, alguma coisa ilegal, ou que você está passando por cima dos outros, enfim, tirando proveito dos outros, mas a gente carrega isso. E ninguém enriquece de forma lícita, né? Então essas duas coisas a gente escuta muito no Brasil. Muito, né? Os meios de comunicação propagam muito isso, as novelas propagam muito isso, as séries propagam muito isso. Pessoas que enriquecem de forma ilícita. Existe? Existe. Mas é a minoria das pessoas que enriquecem fazendo coisas ilícitas. Então, descola disso, porque se você entender que só ganha dinheiro quem trabalha com coisas ilícitas, você não vai querer ser essa pessoa e, de novo, você vai repelir o dinheiro. Então, essas são as crenças financeiras que estão relacionadas ao distúrbio de rejeição do dinheiro. Agora, a gente vai falar de 4 subdivisões, né, sobre a rejeição do dinheiro. A gente vai aprofundar o que é negação financeira, o que de fato é rejeição financeira, o pão duro ou mão de vaca, né? E a aversão ao risco. Então, vocês vão entender um pouquinho aqui sobre, através de exemplos, né? Se vocês podem estar enquadradas dentro de uma dessas 4 subcategorias de quem tem o distúrbio de rejeição do dinheiro, ou seja, da galerinha que está repelindo o dinheiro. Então, bora lá, maravilhosas. Distúrbio de negação financeira é um mecanismo de defesa clássico, projetado para reduzir a ansiedade e a vergonha em relação aos nossos problemas. Surge quando tentamos minimizar nossos problemas financeiros ou evitamos ao máximo sequer pensar sobre eles, em vez de enfrentarmos a dura realidade. Aqui está a turma que não olha para extrato bancário de jeito nenhum, que não olha boleta de cartão de crédito, fatura de cartão de crédito, não acompanha, né? Então tem gente que a fatura fecha, leva um susto. Por quê? Porque ela não vem acompanhando ao longo do mês as compras que ela está fazendo.
ela nunca abre um extrato financeiro para poder entender como que as coisas estão acontecendo. Se ela fez uma dívida, ela nunca vai lá olhar qual que é o valor daquela dívida, qual que é o valor do financiamento do carro. Então, essas pessoas são incapazes de negociarem o próprio salário, né? Então, tem vergonha, eu não consigo explicar por que eu mereço mais, por que o meu salário deveria ser reajustado. A turma que está nesse lugar aqui de negação financeira não conversa sobre dinheiro com o parceiro. Então é aquele casal que não sabe quanto um ganha, quanto o outro ganha, se tem alguém que está endividado, o que acontece com o dinheiro deles. Não economizam, eles não conseguem juntar dinheiro. Então tem uma turma que fala assim para mim, Nike, trabalho, ganho dinheiro, mas nunca sei onde é que meu dinheiro vai parar, porque eu sou incapaz de juntar dinheiro. Na realidade, é muito óbvio. Se você tem um distúrbio de negação, de rejeição do dinheiro, você vai juntar dinheiro por causa de quê? Você não quer ele. Só que o problema é o seguinte, toda vez que a gente ignora aquilo que está acontecendo com a gente, o problema fica maior. Então você vai ignorando, você vai enfiando aquilo para debaixo do tapete, você não olha o seu extrato bancário, você não sabe se você fechou no negativo ou se você fechou no positivo. Você vai fazer uma compra numa loja, você reza para o cartão passar, para você não passar vergonha, porque você não sabe quanto que tem ali. Isso tudo gera um ciclo vicioso de gastos, de compulsão, aumenta o estresse, aumenta a ansiedade, faz o seu cérebro reptiliano entrar em ação e aí ele toma decisões financeiras equivocadas e aí você tá, negando, comprando, até que vai chegar uma hora que vai ser muito grande, que vai ser muito difícil de você retomar o controle. Pode ser que você perca a sua casa, pode ser que você perca o seu carro. Tem pessoas que perdem o marido, ou o marido, no caso, é o devedor, né, que faz essa bola de neve, e aí a mulher pede para divorciar. Olha que loucura. Você tem certeza que você vai deixar chegar nesse ponto? Escuta aqui comigo, entende se isso está acontecendo com você, olha para esses lugares e peça ajuda se for necessário, se você não estiver conseguindo sair disso sozinha, ok? O que é importante a gente entender dentro do distúrbio financeiro de rejeição? Você finge que tá tudo bem. Tem um elefante branco no meio da sua sala e você tem a capacidade de passar por ele todos os dias e fingir que não tem nada acontecendo. Não faz sentido. Esse elefante vai dar filho. E aí vai ficar cada vez mais difícil. Ao ponto de, às vezes, você perder o emprego, porque você tá tão endividada que você não tá conseguindo prestar atenção naquilo que você tá fazendo e cometendo erros. Então, assim, não dá para negar as suas finanças, tá? Se você quer ter uma vida mediana, sofrida, passar toda a sua existência na Terra tentando sobreviver, continua negando as suas finanças. Agora, se você quer ganhar qualidade de vida, se você quer ganhar paz, se você quer ganhar tranquilidade, se você quer colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem, você precisa aprender a cuidar das suas finanças. Não tem um dia sequer que você não use dinheiro. Eu costumo falar sobre trocar um pneu. Você pode aprender a trocar um pneu? Pode, porque pode ser necessário e você dá conta. Você precisa aprender a construir um carro para você ter o seu carro? Não, você pode comprar ele. Você precisa aprender a construir a sua casa? Não, você pode comprar uma casa pronta ou contratar um profissional que construa para você. Agora, você vai ter que aprender a lidar com dinheiro, porque todos os dias você está comprando alguma coisa, pagando alguma coisa, negociando o seu valor, o valor do seu servir. Não adianta, gente. Não adianta ficar enfiando para debaixo do tapete. A sua vida depende, a qualidade de vida que você quer depende de você colocar as suas finanças como prioridade. De você aprender a olhar para isso e de você aprender a cuidar do seu dinheiro, a controlar o seu dinheiro para que você saia desse lugar, combinado? Então, se você está passando por essa situação de negação financeira, para! Hoje é o dia de você imprimir o seu extrato bancário, de você tomar um choque de realidade e entender qual que é o próximo passo que você vai dar na sua vida, ok? Segunda subdivisão aqui dos distúrbios de rejeição ao dinheiro é de fato o distúrbio de rejeição e a gente vai aprofundar nele.
O que é interessante a gente entender aqui é que, ironicamente, embora todas nós desejamos dinheiro, em algum momento, muitos de nós estamos programadas para nos sentirmos culpadas por possuí-lo. Então, o distúrbio de rejeição está associado à culpa. A religião tem um grande peso na construção dessa culpa em ganhar dinheiro, em ter dinheiro, ok? As pessoas cuja autoestima foi afetada são propensas a esse distúrbio. Sentem que são indignas e não merecedoras de qualquer coisa boa da vida, inclusive o dinheiro. Então vamos pensar aqui. Eu quero que você faça um exercício muito bobo para ver se você é o tipo de pessoa que se acha indigna ou não merecedora. Quantas vezes ao longo da sua vida você ganhou um presente, quando você recebeu esse presente, você agradeceu por ele? Nossa, que demais! Eu queria muito isso, então, nossa, que coisa maravilhosa, obrigada! Quantas vezes você reagiu nesse nível? E quantas vezes você reagiu da seguinte forma: não precisava. Ah, não precisava. Eu não acredito que você foi gastar o seu dinheiro comigo. Quais dessas duas coisas acontecem aí? Isso está muito relacionado ao seu merecimento, tá? A gente é educada a não merecer. A gente é educada a se contentar com nada. Então, quando as pessoas te fazem um elogio, né? Nossa, seu cabelo tá bonito. Aí você fala, ah, lavei, cortei. A gente é incapaz, a gente enquanto mulher é incapaz de aceitar o elogio. Incapaz de aceitar um presente. Isso está muito relacionado com a nossa baixa capacidade de merecimento. Quando a gente se acha não merecedora, e isso faz parte de uma das formas de você rejeitar o dinheiro, ok? Presta atenção nisso aqui. A rejeição ao dinheiro pode se expressar de várias formas. Gastos exagerados de uma quantia repentina, voto de pobreza inconsciente e evitar a aquisição de riqueza. Esses são geralmente enraizados no preceito, na crença, de que o dinheiro é ruim. Se você acredita que de alguma maneira o dinheiro é ruim, o próximo passo é achar que as pessoas que têm dinheiro são ruins. Se esse conceito está guiando o seu comportamento em relação ao dinheiro, é perfeitamente lógico que você não se permita acumular ou desfrutar de riqueza. Mesmo que você ganhe uma herança, mesmo que você seja sorteada numa mega sena, mesmo que o dinheiro despenque no seu colo. Aqui vocês vão lembrar da aula sobre pertencimento, né? A zona de pertencimento, a sua zona confortável. Pessoas que às vezes ganham muito dinheiro e fazem de tudo para decair de forma inconsciente, né? Então fazem dívidas, enfim. Observa se isso não está acontecendo aí com você, ok? Vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse distúrbio de rejeição, ok? Quando os meus pais se divorciaram, passamos de um estilo de vida de classe média para um de classe média baixa. Olha a transição aqui da zona de conforto financeira que a gente aprendeu lá na aula de pertencimento. As famílias de divorciados não eram tão predominantes quanto hoje. Nítido, né, gente? Algumas gerações passadas, a mulher não podia nem se divorciar, né? Então, tipo, é óbvio que era raridade, né? As poucas que conseguiam. Então, é isso que ele está trazendo aqui. Eu percebia que tínhamos menos do que os outros pela quantidade de lápis, canetas e borrachas que as outras crianças traziam para a escola. Por quantos pares de calças elas tinham. Nunca tivemos mais do que 2 pares. Então, cresci pensando que haviam 2 tipos de pessoas. Nós e eles. Ser ele significava que a sua vida era fácil demais. Cresci ouvindo sobre missionários e o quanto haviam sofrido e aprendi que somente os bons e fortes poderiam fazer isso. Em outras palavras, trabalho duro é igual a ser bom, ter dinheiro é igual a ser ruim. Quantas vezes já escutou essa historinha? Eu sabia que era forte e quando adulto, até certo ponto, sempre me senti culpado por ganhar dinheiro, porque na realidade eu deveria ser um missionário. E mesmo hoje, minha esposa e eu trabalhamos em profissões assistenciais, parece haver um estigma negativo em estar interessada em ganhar mais dinheiro do que se precisa para viver enquanto ajuda as pessoas. Falei disso aqui, das pessoas que trabalham com a terapia, comportamentos que você
entende que para ajudar o outro, você deve ser um missionário, você não deveria estar cobrando por isso. Só que daí daqui a pouco você vai ter que largar isso ou você vai ter que arrumar alguém para te sustentar, porque você não está dando conta de fazer isso por você. Então, você não vai ser capaz de continuar assim por muito tempo. Você acha que vai ser gostoso só sobreviver? Ou você gostaria de fazer aquilo que você gosta, trabalhar com aquilo que você gosta, ajudar as pessoas e ainda assim viver com conforto? Eu entendo que isso é muito melhor, né? Então vamos lá. O que esse menino aprendeu, né, com o exemplo de vida dele? Que ter dinheiro significava não estar vivenciando de fato as coisas importantes da vida. Que a maior virtude está na pobreza e no sofrimento. Portanto, como adulto, Neil sentiu-se extremamente culpado por ter dinheiro. Quando a gente conhece a história dele, a gente entende que ele está agindo conforme uma lista de comportamentos financeiros, de crenças financeiras, autossabotadoras que foram construídas ao longo da infância dele, gastando de forma extravagante, sem economizar para o futuro, perdendo oportunidades de ganhar mais dinheiro, de fazer parcerias, de ampliar o seu negócio, repelindo a riqueza. Fala para mim se esse tipo de comportamento autossabotador está acontecendo com você. Se está acontecendo com você, coloca aqui nos comentários, deixa eu saber, deixa eu entender o que está acontecendo aí e ver como que eu posso te ajudar a ter clareza sobre o que está acontecendo e como sair desse processo, ok? Coloca aqui para mim que eu quero te ler. O que é interessante a gente entender aqui também? Que pressões sociais e familiares combinadas à falta de conhecimento sobre como lidar com o dinheiro, vai te fazer cair em um distúrbio financeiro, porque você está reforçando as suas crenças, as suas memórias, aquilo que você recebeu lá na infância, através de pressões sociais, através da falta de conhecimento que você não adquiriu ao longo dessa vida. Então, tudo, no final das contas, você caminha para lugares que vão reforçar as suas crenças. Então, se dinheiro é ruim, você vai se juntar com pessoas que acham a mesma coisa que você. E por falta de conhecimento financeiro, por falta de conhecimento sobre o seu comportamento financeiro, você vai continuar batendo na tecla do voto de pobreza. Então, alecrim dourado, acorda, entendeu? Porque assim, não tem a menor necessidade de você continuar o resto da sua vida lidando com dinheiro da forma como você tá. Mas para isso você precisa reconhecer que não tá legal, descobrir, né? As nossas aulas estão ajudando muito isso, estou trazendo exercícios, inclusive dentro do meu grupo do WhatsApp, da nossa comunidade. Toda quarta-feira eu posto um exercício para que vocês consigam ter mais consciência. Se você quiser entrar dentro desse grupo, ele é gratuito, o link fica aqui, ó, dentro da descrição desse vídeo. Então, entender o que está acontecendo com você, entender de onde vêm as suas crenças, de onde vêm as suas memórias, como elas foram construídas, né? Por que você faz o que você faz? E aí a gente já combinou que o seu cérebro ele pode ser remodelado. Você vai criar novas histórias para ele, colar novos sentimentos nele e permitir com que você comece a fazer escolhas muito mais assertivas e depois você entra num treinamento para ganhar um novo automático, mas que ele seja favorável às suas escolhas financeiras, ok? Então, bonita, tá nas suas mãos, né? Porque a única coisa que eu posso fazer por você é te trazer conhecimento e te apoiar nessa jornada. Mas você é a única que pode colocar as mãozinhas na massa, você é a única que pode entrar em ação para melhorar a sua vida financeira, ok? Se precisar de mim, levanta a mão, deixa um comentário aqui que eu vou te ajudar. Então vamos lá, a gente vai para a terceira subcategoria dos distúrbios de rejeição de dinheiro. A gente vai falar aqui dos famosos mão de vacas, né, os pão duros. Diferentemente dos supergastadores, os que gastam de menos, né, os mão de vacas, os fechadões, talvez tenham muitas economias. No entanto, mantêm-se emocionalmente pobres ao se recusarem a usar e a desfrutar aquilo que possuem. Escolher ser econômico é uma questão de administrar bem os seus recursos para tirar o melhor proveito daquilo que você possui. Mas a palavra-chave aqui é escolher. A economia excessiva nos gastos é prejudicial porque, assim como acontece na rejeição do dinheiro,
ela é com frequência baseada em sentimentos irracionais de medo ou ansiedade, é o cérebro reptiliano entrando em ação. Senso de culpa ou de não merecimento ou uma necessidade compulsiva de autossacrifício. Então, essas pessoas que são muito fechadas, muito mão de vacas, elas vão passar por esses processos aqui. E eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem um pouquinho a paranoia dos ricos, né? E para você entender se você tá diante desse distúrbio de não poder usufruir, que para mim é o que eu chamo de extrema escassez. Eu tenho dinheiro, ele não me falta, mas eu sou incapaz de usufruir dele, né? Eu tenho sempre a sensação de que eu não mereço usar esse dinheiro comigo mesma, ou se eu usar, pode ser que ele acabe e eu passe por algum outro problema financeiro e eu não tenha depois para poder comprar alguma coisa que eu queira, enfim. Cresci em uma pequena cidade, tínhamos uma empresa familiar com o nosso nome em todos os veículos de entrega em domicílio. Nunca soube se alguém era meu amigo por gostar de mim de verdade ou se era pela causa do meu nome, né? Uma das minhas primeiras lembranças é estar com minha mãe em nosso banco quando o caixa lhe disse: "Ó, você deve ser uma ótima pessoa para se processar." Houve muitos exemplos como esse em que as pessoas fizeram comentários sobre o dinheiro da nossa família. Sua mensagem era em essência a mesma: você tem dinheiro, sua vida deve ser fácil. Na minha perspectiva, não era assim que eu me sentia. Acho que o conceito que assimilei acerca do dinheiro foi que ele o expõe e que você precisa mantê-lo escondido. Procure evitar comprar objetos chamativos. Não compro carros luxuosos, não faço viagens caras, porque se eu ostentar o meu dinheiro, tenho esse sentimento dominante de que me torno um alvo vulnerável e o dinheiro será tomado de mim. O que invento a esse respeito é que, caso aconteça, eu não terei alguém além de mim mesma para culpar. Então, olha só, essa menina cresceu numa cidade cheia de dinheiro e as pessoas concluíam, né, sobre a vida dela. Quantas vezes a gente já foi injusto sobre olhar para uma pessoa com dinheiro e achar que a vida dela é fácil demais? A gente não sabe dos problemas que ela passa. Pode ser que não ter problema com dinheiro seja uma facilidade, tudo bem, mas isso não significa que ter dinheiro exclua todos os outros problemas que essa pessoa pode ter na vida. E aí você olha para essa pessoa como ela sendo uma pessoa fútil, né? Como uma pessoa que não merece aquilo que tem. E de uma certa forma, essa menina comprou essa ideia mesmo de que ela não merecia, né? De que ela podia ser tomada, que o dinheiro dela poderia ser tomado a qualquer momento. Então ela vive como se fosse uma pão dura, sem usufruir dos benefícios que o dinheiro dela poderia trazer para ela, por vários medos. Lembra aqui, ó, que a gente falou que normalmente quem tem distúrbio de rejeição de dinheiro, né, são sentimentos irracionais, mas que estão baseados no medo, na ansiedade, na culpa, no não merecimento. Então esse foi o caldeirão perfeito para que essa criança crescesse, levasse isso para a vida adulta e continuasse sendo extremamente pão dura com ela mesma e, pelo visto, com as pessoas em volta, né? Quarto subdivisão, né? Quarto subclassificação dos distúrbios de rejeição de dinheiro. Aqui a gente vai conversar sobre as pessoas que têm aversão a risco. Então, vamos lá. Se você é uma investidora, né? Se você tem uma conta em uma dessas plataformas digitais para poder investir, seja em renda fixa, em renda variável, uma das primeiras coisas que você vai fazer assim que você fizer o cadastro é passar por um teste para poder entender qual que é o nível de risco que você topa bancar. Se você não corre risco nenhum, então aí você vai ser indicado a fazer apenas investimentos tradicionais de renda fixa, onde você não corre nenhuma espécie de risco. Se você topa correr todo tipo de risco, muito provavelmente você vai ser indicada para operar com as ações, né? Ou então pode ser que você fique ali no meio termo, né? Hora você vai operar mais na renda fixa, mas vai colocar um pouquinho na renda variável, enfim. Só que existe uma turma que tem esse distúrbio de rejeição do dinheiro. Então aqui, a gente do distúrbio de rejeição de dinheiro que fala sobre aversão a risco. Então aqui a gente pode pensar que são pessoas que não correm nenhuma espécie de risco. Se a gente estivesse falando só sobre investimentos, seria o tipo de pessoa que investiria apenas em renda fixa.
Só que esse distúrbio, ele é mais profundo do que isso. É uma camada mais profunda. Eu vou trazer aqui para vocês entenderem se isso pode estar acontecendo aí e qual que é a maior gravidade. Perder boas oportunidades. Boas oportunidades na vida, nos negócios, né, de prosperar. Então vamos lá. Assim como abrir um extrato de cartão de crédito é aterrorizante para alguém que sofre do distúrbio de negação financeira, uma pessoa sobre aversão a risco reage a qualquer risco, por menor que ele seja, com enorme ansiedade. Aqui é o prato cheio para o crocodilo entrar em ação. Por exemplo, colocar o dinheiro em uma conta poupança garantida pelo governo. Parece assustador. Aí o que ela faz? Ela guarda dentro de casa, porque ela não topa correr o risco de, se o mundo acabar, o dinheiro dela vai desaparecer, porque essa é a única possibilidade, né? Do dinheiro que está numa poupança garantida por um governo sumir. Mas na cabeça dela, isso já é um risco extremo. Embora ser conservador nas finanças geralmente seja algo bom, sobretudo quando se origina de uma decisão consciente e não do medo paralisante ao risco, essas pessoas são conservadoras em excesso. Aprendem que é melhor não fazer nada do que perder alguma coisa. E estão presas a uma perpétua reação congelada, crocodilo. Nessas condições, podem perder muitas oportunidades que apareçam nos seus caminhos. Então, tipo assim, então vamos lá. Eu não posso nem colocar o meu dinheiro na conta, porque isso para mim já é um risco. Esse tipo de pessoa jamais vai empreender, porque para ela é um risco muito grande. Provavelmente ela vai ter perfil de ser servidora pública, porque até CLT para ela é arriscado. Ela é o tipo de pessoa que está o tempo todo com medo. Então ela congela, ela não consegue fazer escolhas financeiras. Só que nesse mundo de adulto não existe não fazer escolhas. Quando você acha que você não está fazendo uma escolha, no final das contas você está fazendo a escolha de não escolher. E vai ter uma outra pessoa escolhendo por você. E aí você vai ser obrigada a lidar com as consequências, mesmo que você não tenha escolhido. Então, as pessoas que têm aversão ao risco, elas costumam deixar oportunidades muito interessantes de negócio passarem na sua frente. Às vezes pode ser a compra de um terreno, a compra de uma casa, né? Um emprego novo que seria muito melhor em termos de salário ou então de benefícios, a troca de um carro. Só que ela é incapaz de raciocinar, pesar os prós e os contras e tomar essa decisão. Porque a carga dela de ansiedade está tão grande, o medo dela de perder é tão grande, tão grande, tão grande, que a única parte do cérebro que ela consegue acionar é o crocodilo. Aí ela congela e não faz escolha nenhuma. Então, aqui nessa aula a gente conversou sobre os distúrbios de rejeição do dinheiro. E aí, quando a gente falou dos distúrbios de rejeição, a gente falou especificamente do de rejeição. Então, a gente aprofundou um pouco mais nele, do de negação, do pão duro e do aversão a risco. Então, eu trouxe 4 categorias aqui. Eu quero entender se vocês estão se inserindo em alguma dessas categorias, né? Coloca aqui para mim nos comentários. Deixa eu ler vocês, deixa eu ajudar vocês, né? Traga suas dúvidas. E se você ficar, às vezes, constrangida, né, envergonhada, né, ai, Naitra, eu não quero que ninguém veja o que eu tô colocando aqui, entra lá no meu Instagram, @NaitriBrant, deixa um direct pra mim, a gente vai conversar, fala, Naitra, eu vim no YouTube, assisti sua aula tal, percebi isso aqui, o que eu posso fazer para que eu saia desse lugar, que eu vou te ajudar. Combinado, maravilhosas? Então, se você curtiu essa aula, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação, porque toda terça-feira tem vídeo novo e aí você fica sabendo sobre isso. Se você acha que tem alguém aí na sua família que está passando por esse distúrbio financeiro, às vezes é você, mas às vezes é o marido, às vezes é uma irmã, às vezes é uma mãe. Encaminhe esse vídeo como quem não quer nada para ela, né? Quem sabe vai acender uma luzinha lá. E aí, de alguma forma, você vai ajudar essa pessoa a despertar, né, que existem saídas, que ela não tá sozinha e que a gente pode aprender a cuidar do nosso dinheiro com mais facilidade, com mais leveza. Ok, maravilhosas? Então é isso e a gente se vê na próxima aula.